Ok, dá uma paradinha aí. Algumas coisas para a gente pontuar nesse texto. A primeira parte do texto, que é o verso 4 até o verso 6, ele oferece uma complicaçãozinha no texto, porque a forma de redação dele não é temporal. E aí, quando você lê o texto, a impressão que dá, uma leitura rápida do texto, é de que você não tinha sobre a terra plantas. Só que você vai ao capítulo 1 e no terceiro dia da criação você tem uma referência de que Deus fez toda a erva ser frutífera. Na realidade, a referência aqui, na forma como esse texto está, é diferente da maneira como o texto do capítulo 1 está. O capítulo 1 é uma criação sequencial. O capítulo 2, parte do verso 4 ao 6, está falando das origens. Então, na realidade, essa primeira parte do bloco é como se eu estivesse falando a mesma coisa que o início do capítulo 1. Criou Deus, pôs o céu à terra, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a fundo das águas. Então esse bloco, do 4 a 6, tem a ver com aquele mesmo verso do bloco 1, antes da gente ter o desenho da criação. Como ele está olhando a criação como um bloco inteiro, não como um bloco diário, ele não está desenhado como um conteúdo temporal, capítulo 2, então dá a impressão que você está dentro dos dias da criação, passou os 6 dias e ainda não tem relva nenhuma na terra. Na realidade, não é esse o contexto. O capítulo 2 está olhando o pacote total, como se eu estivesse vendo o bloco inteiro da criação e não o segmento de dia a dia. Aliás, o capítulo 2 não está focado em nenhum descritivo dos dias da criação. A única preocupação do capítulo 2 é descrever a criação do ser humano. Então, é ali que está o ponto central dessa abordagem. Daí o fato de que alguns às vezes se confundem na leitura do capítulo 2 e falam, não, pera lá, Deus criou ou não criou as plantas? Ele fez as plantas no terceiro dia ou não fez as plantas? Na realidade não é esse o assunto aqui é vendo o bloco completo. E aí o foco vem para o sexto dia, que é quando Deus cria o ser humano. E aí quando Deus cria o ser humano tem uma abordagem específica aqui, interessante, para a gente olhar, que é, em primeiro lugar, o fato de Deus parar e a criação do ser humano ser um processo diretivo de Deus, com interferência direta dele, e não só singular, mas um processo plural, que no verso 26 do capítulo 1 já tinha descrito. E aí Deus para e esse ser que vai ser criado aqui é feito com as próprias mãos de Deus. Ou seja, Deus não falou e apareceu o homem. Então ele vai lá e interfere no processo. Ou seja, isso dá a especialidade do momento, dá o fator singular do momento da criação do ser humano, que é o ápice do processo da criação. E para esse ser humano, Deus cria um lugar especial de morada, que é um jardim. Diferente daquilo que aparece lá na criação do terceiro dia, que são as plantas de forma aberta, como se a gente estivesse criando as florestas, a selva, os campos e todas as coisas. Agora Deus separa um lugar, e esse lugar é um lugar especial, diferente dos outros lugares, onde ali Deus constrói a casa, um lugar para Adão morar. Ao terminar de referenciar essa criação, o local dessa criação é desenhado aqui. E esse desenho está pautado naquilo que a gente conhece hoje como a região do Oriente Médio, ali no que seria o percurso acima do território do Irã de hoje. A gente olha os rios, no caso do Gion, o Pison, o Tigre e o Eufrates, esse quadrante formado por esses rios dá exatamente essa região, que é a região central do Oriente, do que conhecemos hoje, para cima do território de Bagdá. O que mais aparece aqui de interessante? Deus pontua nesse jardim uma árvore específica como referência, que é a árvore da ciência do bem e do mal, em contraposição a todos os demais elementos que tem no Éden. E para essa árvore uma ordem, dela não comerás. E aqui é uma referência pura e simples de obediência, ou seja, Deus cria um marco, uma referência para a obediência, porque nessa história já existe o mal. A esse tempo da história o mal já está estabelecido, já existe o mal no céu, proposto por Lúcifer, e já existe a possibilidade do questionamento de Deus. E, portanto, por uma questão de justiça, Deus delimita o livre-arbítrio ao humano como um lugar onde Satanás possa ter acesso ao humano para provar a tese dele, de que Deus é justo ou injusto. Então,
Por justiça, Deus permite que o processo do teste também aconteça ao ser humano. Ou seja, que o ser humano tem a possibilidade de escolher entre Deus e Satanás. A referência desse lugar onde fisicamente Satanás poderia ter acesso ao ser humano era a árvore da ciência do bem e do mal, ou seja, ele não poderia incomodar o ser humano em outros lugares. Ele só teria acesso ao ser humano se o ser humano, por algum motivo, escolhesse se distanciar de Deus para buscar outra referência. E o lugar seria aquela árvore. O posicionamento físico, geográfico, seria aquela árvore. Enquanto o ser humano não chegasse ali, Satanás não teria acesso a ele. Se o ser humano nunca chegasse ali ou passasse tempo suficiente para que a tese de Satanás não se sustentasse, Deus simplesmente poderia chegar lá e tirar o teste. Afinal de contas, o decurso de prazo seria suficiente para isso. De qualquer forma, a história persiste e ela permanece dessa forma até o capítulo 3. Posso ter uma pergunta? Não tem nada, não tem nada com o tema, mas você citou, eu fiquei curiosa, sempre tive curiosidade, disse que o mal já existia. Em alguma parte aqui na Bíblia a gente tem essa história contada da... Toda ela não, você vai ter referências parciais dela. Então, você vai ter referências em Jó, você tem referências em Isaías, nos profetas que citam aquilo que aconteceu. Você só vai ser divisões? Tiveram revelações? Porque ninguém vivia do céu para assistir a cena. Os seres humanos vêm depois. Então, as poucas citações que a gente tem de referência dessa natureza estão em alguns textos de alguns profetas, pontuando a gravidade do erro de Lúcifer e qual era a intenção que estava por trás do seu erro. A principal intenção de Lúcifer era se tornar igual a Deus. O principal questionamento dele sobre Deus é esse: as leis de Deus não me servem, são tiranas e eu posso ser igual a ele. Então, essa é a referência primária do pecado de Lúcifer. Como não havia ninguém que houvesse questionado a Deus, o que Deus pode fazer sobre esse processo? Ele poderia até destruir Lúcifer no momento que discordou dele. Só que na mente de todos os outros seres, o que ia pairar? Ponto de interrogação: será que Lúcifer estava certo? Ele acusa Deus de tirania, Deus vai lá e mata ele. Provou a tese, é tirano mesmo. Então o que Deus faz? Deus simplesmente recua do processo e estende o espaço de liberdade para que Lúcifer prove a tese. E deixa correr. Deixa correr a história. Isso é a manutenção do livre-arbítrio. Se Deus não faz isso, o livre-arbítrio não existiria mais. Seria autoritarismo, que é exatamente a tese de Lúcifer. Deus é autoritário, tirano, não permite o livre-arbítrio. E na realidade Deus recua e permite ele provar. Um dos elementos dessa prova aparece no nosso caso aqui, na criação do ser humano, que é a árvore da ciência do bem e do mal. Por que ela é a árvore da ciência? Percebe que os nomes não são escolhidos à toa, né? Por que da ciência do bem e do mal? Porque bem e mal não era um processo de consequência até então. Qual era a consequência do mal no universo? Alguém tinha morrido? Não. Os anjos continuavam guardando a mesma imortalidade que tinham antes do pecado. Tanto é que Lúcifer pecou e não morreu. Até hoje. Então, o desenho para todo mundo que vivia no universo até então, de fato sustentava de que a tese de Lúcifer pudesse ser correta. Afinal de contas, não aconteceu nada com ele por discordar de Deus. Exceto a briga. Mais nada. Mais nada, porque o que poderia acontecer com Lúcifer? Pensa do lado de lá. Imagina Deus sendo acusado. Quem é que vai defender Deus? Quem sempre viveu com ele? Bom, Lúcifer também sempre viveu com ele. A partir da criação, obviamente, dos anjos, mas sempre viveu com ele. Quem pode sair em defesa de Deus que não seja o próprio Deus? Ninguém. Portanto, é a palavra de um contra a palavra do outro. A menos que outros seres aceitassem a proposta de Lúcifer e seres que dependessem de Deus, okay? Não havia como Deus provar, sem prejuízo ao livre-arbítrio, que a tese de Lúcifer não era correta. Para Deus poder provar isso, ele teria que de alguma maneira ter um lugar que aceitasse Lúcifer e um lugar que dependesse de Deus para ter vida, diferente dos outros que não, entre aspas, aparentemente não dependiam. Não havia uma regra no céu: quem pecar morre. Se houvesse, até você poderia, por consequência, demonstrar a tese, mas não havia regra. Agora, quando surge a terra,
por conta da existência prévia do pecado, Deus já cria a terra com a ordem. Se comer, morre. Portanto, passa a ter uma consequência direta ao pecado, imposta pela obediência. E aí o ser humano tem que decidir se ele aceita por fé Deus ou se ele aceita Lúcifer. Essa questão de Deus dá uma sensação muito ruim, assim, porque dá a impressão que Deus fez a gente como experimento, né? Na realidade, não. Todos os outros lugares eram experimentos da mesma forma. Porque todos passaram pelo mesmo teste, o universo inteiro. Não foi só a gente. Mas como que a gente sabe disso? Né? Oi? O que tem revelado? A referência é a mesma. O pecado acontece aonde? No céu. A partir do céu ele é replicado para onde? O universo Por inteiro. isso que eu estava perguntando se realmente a gente tem nosso nível mais detalhes dessa história, porque... Você não vai contar. então aí parece que a gente começa a criar, assim, tentar montar um caso, né? Mas Parece na verdade, não é, assim, um o caso, a tese está montada na Bíblia, ela está montada de ponta a ponta. A referência do livre-arbítrio, a necessidade do modelo de teste, a necessidade de manutenção do livre-arbítrio independente de quem fosse, todos esses detalhes estão desenhados. Se você vai ao Novo Testamento, você vai encontrar a referência do pecado sendo postulada de uma outra forma, ou seja, a partir do momento que nós escolhemos o pecado, nós passamos a ser Big Brother do universo. O cosmos todo olha para cá para saber qual vai ser a resolução disso. Por quê? Porque alguém aceitou a tese de Lúcifer. O que implica o quê? Que todos os outros lugares não aceitaram. Aqui aceitou, mas o resto não. Então aqui passa a ser o foco. Todo mundo está olhando para cá para ver qual vai ser o resultado. Eles não aceitaram, escolheram Deus, a despeito de não terem sustentação. Quem escolheu Deus, escolheu exclusivamente pela fé, inclusive os anjos. Agora, 1/3 dos anjos escolheu Lúcifer. E veio com ele. Saiu com ele. E aí passa a ter o universo à sua disposição. Essa briga, ela tem tal tamanho que você vai chegar no livro de Jó, por exemplo, e você vai encontrar Deus reunindo todos os seres criados, os seus representantes criados no universo, para uma reunião no céu, e daqui a pouco Lúcifer aparece no meio deles. Deus vira para ele e fala: de onde você está vindo? Ele não pertence mais àquele conselho. Ele negou Deus, porque ele está vindo do conselho de Deus. E aí, quando ele pergunta isso, Lúcifer fala para todo mundo que está reunido ali: eu venho da terra de passear por ela, vigiar por ela. E aí Deus faz: ok, você viu lá na sua terra? Ou seja, a terra você está dizendo que é sua, porque você está vindo de lá e lá é o teu lugar, foi lá que te aceitaram, ok. Você viu lá que tem um sujeito que me serve no meio do seu? Deus questiona Lúcifer. E aí Lúcifer aproveita para tirar a desforra com Deus. O que ele responde? É óbvio que ele vai dizer: o Senhor protegeu ele por tudo que é lado, deu bênçãos, deu estrutura, deu família, deu bens materiais, deu tudo o que ele pediu, certo? Alguém vai te negar se o Senhor protege ele, blinda ele de mim? Ele serve, o Senhor blindou. Tira essa habilidade para o Senhor ver se ele não te amaldiçoa como os outros amaldiçoam. O sujeito não é fraco. Aí Deus vira para ele e fala: ok, você acha que é assim? Então vamos fazer o seguinte: a partir de agora Jó não está mais comigo. Estou passando Jó para você. Chave completa. Você cuida de Jó a partir de agora. Até agora você está dizendo que eu cuidei. Ok, então a partir de agora você cuida de Jó. Todo mundo presente assistindo a cena. Todo mundo entendeu? Não sou mais eu que cuido de Jó. Estou retendo minhas mãos. A chave da casa de Jó e de tudo que Jó tem, de tudo que Jó é, está na mão de Satanás. A partir de agora é com ele. Vamos ver o que acontece. Satanás volta à terra e começa as desgraças na vida de Jó. Em uma semana ele perde tudo. Família, bens, tudo que ele tinha se perdeu em uma semana. Inclusive a saúde. E aí começam as agruras de Jó e Satanás vai mandando os amigos de Jó para acusá-lo. Para fazer Jó amaldiçoar Deus. E Jó vai rebatendo todas essas possibilidades. Não, Deus não é assim, Deus não fez isso, eu não fiz nada para Deus também. Tem alguma outra explicação no cenário que não seja essa. E o processo vai seguir. Até que chega uma hora que Jó se cansa de tudo isso e fala: Deus, chega. Era melhor eu nem ter nascido para ter que ficar aguentando tudo isso que está aqui. Eu não sei o que está ocorrendo, o Senhor não me responde, os outros só acusam, eu não tenho nada para acusar o Senhor, o Senhor também não tem nada do que me acusar. Tem alguma coisa errada. Ou o Senhor fala, ou então pelo menos me mata, que aí essa história acaba. E aí Deus entra em cena.
Deus entra em cena não para ajudar Jó, Deus entra em cena para acusar Jó mais um pouquinho. E aí, em vez de Deus chegar ali para confortar Jó, Deus começa a fazer perguntas para Jó. Onde é que você estava quando eu fundei os mundos? Quando eu criei todo o universo? Quando eu criei todas as coisas que estão no universo? Quando eu criei todos os seres que habitam no universo? Quando eu criei a terra? Quando eu criei as coisas da terra? E Deus vai fazendo uma série de perguntas para Jó sobre essa estrutura prévia ao modelo até a criação da terra e até Jó. E aí cai a ficha em Jó, fala, o que eu estou questionando? Se eu digo que creio em Deus, e Ele me criou e criou todas as coisas, Ele sabe o que está acontecendo comigo. E se Ele não me responder, é porque tem alguma coisa útil para Ele não me responder, e eu não tinha nem que estar questionando se eu confio nele. Era só esperar. E aí Jó vira para Deus e fala, já entendi o recado, pode parar, não precisa fazer mais perguntas. E Deus não para, Deus vai mais 3 capítulos na história de Jó ali perguntando coisas para ele. Só que o problema não eram as perguntas que Deus estava fazendo para Jó. O problema era Deus demonstrar a Jó e ao universo e a Satanás, porque agora tinha um foro bem mais amplo assistindo a cena, qual é o grau dessa confiança que Jó tinha nele, mesmo não tendo motivos diretivos para continuar confiando nele. E a hora que Deus esgota todas as perguntas e Jó fala, ainda que o Senhor me mate, eu continuarei confiando, está provado para Deus, está provado para Satanás, está provado para o universo inteiro, que a escolha por Deus, mesmo que feita só na fé, sem nenhuma outra base, é sensata. Porque quem não escolheu Deus, aconteceu tudo o que aconteceu com Jó. Depois que Deus transferiu o modelo para Satanás. Ou seja, tudo que Deus fez para Jó era felicidade, alegria, prosperidade, etc. Tudo que Satanás fez para Jó foi desgraça em cima de desgraça, até querer tirar a identidade dele. E aí Deus separa os dois modelos. Ou seja, a escolha de Jó é a demonstração de tudo aquilo que aconteceria no pacote inteiro. Ou seja, aquilo que a gente está vendo como desenho, que aparentemente é um teste bobo, banal, não comer do fruto, exatamente porque é bobo e banal o teste, é que ele se configura na essência do pecado. Ou seja, Deus me pede algo que é trivial. Ou seja, não mexe nessa chave, tem todo o resto para você, deixa essa chave quietinha. E é essa chave que eu me concentro, tendo todo o resto. Assim é o pecado. O que Deus na verdade estava fazendo era evidenciar a gravidade de escolher diferente de Deus sem enxergar o que vem pela frente. Só que Deus deixou uma consequência. Se você escolher isso, a consequência é a morte. O problema é a razão. Por que a morte? Gênesis não explica a razão vai estar no resto da Bíblia. Gênesis simplesmente diz, se pecar, morre. O resto da Bíblia vai explicar por quê. Porque a vida está em Deus. Então se a vida está em Deus, se eu dispulo, não tem vida em mim, Satanás não tem vida para dar, eu estou morto. Ou seja, Satanás mentiu ao dizer que é possível viver sem Deus. E ele baseou essa mentira no fato de que Deus não o puniu. Ou seja, eu continuo vivo, eu pequei e continuo vivo. Tanto é que a tentação que ele vai fazer para Adão e Eva tem exatamente esse mesmo desenho. O que? Deus falou que se comer do fruto morre? Olha, eu estou aqui na árvore, estou comendo e eu morro. Deus é mentiroso. Mas Deus não disse que Satanás morreria se comesse da árvore. Deus disse que Adão morreria. Portanto, Deus é coerente com aquilo que ele falou. E é exatamente por isso que o texto vai trazer. Eles foram enganados. Enganados em que sentido? Eles se deixaram levar por um argumento sem perguntar para o autor. O erro de Adão e Eva não está em comer do fruto só. Está em ter o autor do lado deles e não perguntar. Porque se eles tivessem perguntado, Deus, Satanás está propondo isso aqui. E até parece que o que ele está falando é verdade, porque ele está comendo do fruto. Mas tem alguma coisa que não soa bem. Dá para o senhor explicar para a gente? Se eles tivessem perguntado, Deus poderia escancarar o fenômeno. E falar, olha, ele não come, ele não morre, porque eu disse para vocês que se comer morre, mas não disse para ele. Ele está tentando enganar vocês. Mas Deus só poderia escancarar a explicação se eles perguntassem, senão o livre-arbítrio não estava presente, Deus teria manipulado a história. Agora você me fez ficar com outra dúvida. Diga. Porque se Satanás ficou que pecar, não sei quantas vezes não morreu, por que ele tinha que morrer então? Parece meio... Qual era a hora? Na verdade, Satanás tinha que morrer. O problema é que se Deus matasse Satanás, o que ia acontecer? A tese morre com Satanás? Não, morre Satanás, mas a tese não morre com ele. A dúvida permanece. Para a dúvida não permanecer, o que precisava acontecer?
Ou todo mundo ter certeza que Satanás está errado, ou ele manifestar o seu processo inteiro, o que ele pretendia. Até aqui, isso não estava claro. O problema é a clareza disso. Quando você formula uma tese que é uma mentira sobre alguém, até que essa mentira se transpareça e todo mundo tenha certeza, a dúvida sempre vai estar. É o que a gente brinca hoje, né? Se alguém fala mal de alguém, você pode até provar o contrário, mas se essa prova não for assim, irrefutável, a dúvida vai permanecer na mente de algumas pessoas. Será que provou mesmo? Será que não estava certa aquela acusação? A questão é essa. E nós estamos falando de dois tipos de seres. Né? Um ser que é criatura e um ser que é criador. Para Deus, ele não é afetado em nada com a acusação. Ele continua sendo criador. Quem foi afetado foram as criaturas do universo inteiro. Em Deus não havia dúvida sobre nada naqueles processos. Mas nas criaturas do universo todo haveria dúvida. Então o que Deus tem que fazer? Permitir que as criaturas decidam por si. Senão não é livre-arbítrio. Agora, tem consequências? Tem. O livre-arbítrio é o maior risco que Deus correu. Seria muito mais fácil para Deus criar robozinhos. Enjoa de brincar, tira a corda, amanhã eu queria de novo. Mas Deus não queria isso. Deus queria seres que, entre aspas, fossem semelhantes a Ele. Ou seja, seres com quem Ele pudesse interagir por escolha, por livre-arbítrio. Ou seja, seres semelhantes a Ele. Só não eternos como Ele é, no sentido de terem a eternidade em si mesmos, mas com a mesma condição de liberdade que Ele tem. Essa era a intenção de Deus no criar. Essa é a intenção de Deus no criar. Agora, isso tem sempre um risco. O risco de alguém no meio do caminho discordar. Potencialmente, o risco sempre existiu desde a primeira criatura. Só não existiria se fosse robô. Esse é o desenho da história. Está começando a se formar meio do Gênesis. E o Gênesis começa a desenhar os primeiros elementos dessa história. É que na realidade todos os outros textos da Bíblia dependem desses textos. Se isso aqui não for verdade, você pode jogar o resto da Bíblia todo fora. Porque a essência do que vai acontecer em todas as outras cenas da Bíblia dependem dessa história aqui ser assim, de ser livre, de ter a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, de ter a possibilidade de Satanás testar o modelo da acusação que ele fez. Então o resto da Bíblia carece desse texto. Essa é a história que sustenta o resto. Se essa história é ficção, então o resto da Bíblia é ficção. É aqui que está o grande drama da história do Gênesis. Posso fazer um comentário? Com relação à morte, né, que ela falou assim, e aí, por que a gente tem que morrer de Satanás, não? Não sei, às vezes eu vejo, né, esse assunto, eu acho até legal, foi assim, misericórdia de Deus, né, porque imagina se Adão viver 6 mil anos de pecado, ele não só morre, ele tem a promessa de reviver e viver eternamente perfeito, né? Se você vier aqui para frente, isso é fato. Por que Deus abreviou o tempo de vida humana? O próprio livro de Gênesis vai descrever isso. O abreviar do tempo, que era de 6 mil anos e caiu até 120 anos de idade do ser humano, em função da não perpetuação do pecado. Imagina um ser vivendo 6 mil anos se aprimorando no pecado. O grau de estrutura de pecado que a gente teria na humanidade hoje seria absurdo. Então, esse é um fato. Mas isso não resolve o fato de Satanás estar vivo e a gente morrer. O detalhe todo está no princípio da coisa. Quem é que recebeu a proposta de que se pecar morre? Quem nasceu já na existência do pecado. Uma vez que o pecado se instalou no universo, a partir daí Deus tem que definir a regra. Quem discordar de mim, infelizmente, perderá aquilo que eu tenho para dar e que Satanás não tem para dar. Vida. E isso Satanás não tinha como contestar Deus. Não dá para Satanás contestar alguém, porque se Satanás tem vida, o que ele podia fazer? Deus mata e Satanás ressuscita. Mas ele não tem vida. Então Deus coloca algo, mas não dá para fazer. E agora ele mostra quem é Deus e quem é a criatura. Isso fica claro no universo. Então esse é um fato.
Segundo, Deus é coerente com aquilo que ele propôs. Ele não pôs nenhuma regra para Satanás, portanto, ele não põe nenhum castigo sobre Satanás, até que Satanás demonstre quem ele é, o que é justiça. Como Deus também vai fazer a mesma coisa com Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, morreram? Não. Por quê? Porque Deus entra no meio do caminho e fala, ok, eu vou dar a chance de que vocês continuem vivos para entender o que vocês fizeram. Mas o único jeito disso ser feito é se alguém morrer por vocês. Como o único sujeito sob acusação aqui sou eu, quem morre? Eu. Vocês ficam vivos, eu morro. E agora você tem um pai ofertando a vida pelo filho. Cristo. Pai de Adão e Eva, ofertando a vida pelos filhos. Eu morro e vocês vivem. Para assistir qual foi o resultado da sua escolha. E o primeiro resultado é que eu vou morrer. Esse é o primeiro resultado direto. A vida de vocês vai ficar na minha morte. O segundo resultado é que o pecado de vocês vai ficar na morte de vocês. Isso fecha a cena de Gênesis 3. E isso é o que sustenta todo o restante do desenho bíblico. Do porquê Deus continua jogando para frente a história. O que a Bíblia vai dizer lá na frente. Deus não retarda a sua promessa, ele é apenas longânimo, não querendo o quê? Que ninguém se perca. Então ele estica o prazo para ter o máximo de oportunidade de pessoas escolherem Deus. Ou seja, ele quer ter o mínimo de baixas possíveis. Já Satanás quer o máximo de baixas possíveis, porque cada baixa é um tiro no coração de Deus. E aí passou a ser um conflito. De fato, é uma guerra do universo todo. Nós somos parte desse conflito. A grande pergunta sobre tudo isso é, eu posso olhar esse conflito sob dois aspectos. Sob a ótica de Satanás, Deus é injusto, Deus faz cobaias, Deus é tirano. Ou eu posso olhar pela ótica de Deus. Eu não tenho alternativa que não a liberdade. Aguenta as pontas durante um tempo, porque você vai viver o resto da eternidade feliz. Dá para aguentar 50 ou 60 anos ou 70 anos de dificuldades aí para viver o resto da eternidade feliz? A pergunta é o que você optaria. Percebe? A ótica é a gente que escolhe qual das duas eu vou usar. Jó quase entrou na ótica de Satanás. Quando ele percebeu que ele estava entrando para a ótica de Satanás, ele falou, Deus, para de perguntar que eu já entendi o recado. Eu estava mudando a minha forma de ver. Eu estava olhando as coisas que estão acontecendo aqui sob a perspectiva daqui. E aqui é só um tempo de passagem. Enquanto o pecado existe, enquanto Satanás está sustentando a tese. Já já isso acaba. E eu tenho a eternidade inteira para desfrutar com Deus. E Satanás vai morrer. Então, o desenho da morte de Satanás já está dado. Ele vai morrer. Só que ele vai morrer por que razão? Porque ele demonstrou para o universo o que ele pretendia, matar Deus. E matou. Então, aí não tem mais dúvidas sobre o caráter de Satanás, nem sobre o caráter de Deus. Enquanto Deus deu a vida, Satanás mata. Quem é o tirano? Essa é a inversão que o resto da Bíblia vai fazer a respeito desse assunto. Moisés, vamos supor, se Adão e Eva não tivessem caído e Deus continuasse a criar, poderia ter a possibilidade de entrar o pecado do mesmo jeito, né? Em qualquer outro lugar. Nossa, Sempre a possibilidade teve. Muito azar nosso, né? que honra poder. São dois olhares, né? Você pode olhar azar nosso no sentido de ela com o pecado instalado, ou pode olhar sorte que Deus não encerrou o pecado lá atrás, senão a gente nem tinha nascido. De novo, é a questão, qual ótica eu quero olhar? Eu quero olhar com a ótica presa ao tempo. Toda vez que eu prender a ótica ao elemento temporal, a história perde o sentido. Quando eu tiro a questão temporal e olho a ótica da eternidade, o que não tem sentido é essa existência fútil aqui de poucos anos. Mesmo que fossem 6.000 anos de existência, ainda seria um cisco perto da eternidade. 6.000 anos em 10 milhões de anos é quanto? Escardião. Está lá. Essa é a perspectiva que Deus tem sobre esse tempo. Isso não é nada, se isso garantir a eternidade de alegria, a eternidade de liberdade de escolha. Porque depois do pecado acontecido, nunca mais, em nenhuma fase da história do universo, alguém vai querer outra vez, porque a história aconteceu. E todo mundo tem as cenas para saber. É assim que acontece.
Assim, Então, é questão de perspectiva. outra questão que eu queria comentar, assim, a gente estudando, fala praticamente, a gente montando quebra-cabeça, as coisas vão fazendo sentido, né? Vai se encaixando, e é uma história que tem um começo, um fim, uma lógica. Mas a gente pensa assim, pra gente, nós que estamos vivendo nessa época, que não tem um contato nenhum espiritual de manifestações sobrenaturais, espirituais, e levando isso pro dia a dia, para a praticidade da vida, é muito complicado você ter essa fé assim, cega, essa fé assim completamente. Se ela for cega, é complicadíssimo. Não cega, é uma fé que você tem que ter assim. Fé. Não é nada, sabe? Sem ter nada pra tirar. Sim, Deus existe, é tudo, beleza, ele faz o quê com isso? Então vamos lá. Porque teve os profetas que tiveram manifestações, gente fazendo milagre. E creram mais. A pergunta é: creram mais do que a gente? Pois é, né? Não. Se você olhar a história bíblica, creram menos. Quanto mais transparente era a manifestação de Deus, o efeito colateral de crença parecia ser menor. Por que razão? Porque Satanás também consegue fazer as mesmas manifestações. Deus se manifestava e Satanás também. Então, quando você tem a manifestação como guia, ou seja, elementos sensoriais, aquilo que eu posso ver, aquilo que eu posso sentir, aquilo que eu posso tocar, quando você tem esses elementos, eles são fáceis de enganar. Porque os elementos sensoriais nos enganam o tempo todo. Mas tem uma coisa que não nos engana: a capacidade racional. Hoje é muito mais fácil crer em Deus, do seu ponto de vista diretivo, do que é Deus, do que foi no passado. Porque eu tenho uma coisa que eles não tinham: a história. Então, quando eu olho as profecias bíblicas desses sujeitos que tiveram as manifestações e vejo a história de todas elas se cumprindo à risca, o que eu percebo, e não tem como evitar, tem um Deus controlando a história. A despeito de todas as aparências de que Satanás está vencendo o jogo, a hora que eu olho a história inteira à luz do texto bíblico, o que eu percebo? Em todos os pontos em que Deus interviu ou disse que ia intervir, ele cumpriu a risca. E aí eu descubro que só falta um elemento para se cumprir, de todos os desenhos proféticos: o retorno dele. E aí a minha pergunta é: se tudo que está aqui atrás, nos últimos 6.000 anos de história, Deus cumpriu a risca, a pergunta: só o último evento ele vai deixar de cumprir? Então, para a gente, ter fé hoje é um elemento muito mais simples, sob o ponto de vista do significado da fé em si, do que foi na história. Eu diria, a fé para a gente é muito menos cega do que foi para qualquer outro que viveu antes da história. A gente tem todos os eventos históricos demonstrando o cumprimento dessa fé. Em contrapartida, eu tenho muito menos manifestações visíveis desse Deus do que a gente teve no passado. É a contrapartida. Quando eu não tinha história, o que Deus fazia? As manifestações dele eram diretivas. Agora eu tenho a história inteira, eu preciso disso? Não. O que Satanás está fazendo? Exatamente o oposto. Quando Deus foi sumindo com as suas manifestações, porque a história já era suficiente para eu crer em Deus, o que Satanás vai fazendo? Ampliando o seu número de manifestações. Então hoje eu tenho um mundo bíblico que carece dessas manifestações de forma diretiva. Em contrapartida, eu tenho toda uma crença cristã, principalmente, as outras crenças também, pagãs, tem o mesmo desenho, repletas de manifestações sensoriais. Quem é que as dirige? Aquele que não tem controle sobre a história. Já que Satanás não consegue demonstrar uma história sólida, o único jeito de ele convencer pessoas hoje é através do quê? Elementos sensoriais. Porque se as pessoas forem à Bíblia, não sobra alternativa. A história é mais vinculada. Então, é um outro desenho. Quando eu olho a base de que o que estava em jogo era a liberdade de escolha, mais do que nunca é necessário elementos racionais aqui. Porque a escolha está aqui. A escolha não está nos elementos sensoriais. A escolha está aqui. Na capacidade de escolha. Na avaliação racional. Quer dizer, houve uma inversão que a história produziu. Agora, no finalzinho da história que eu tenho, Deus vai se manifestar em poder outra vez com todos os elementos sobrenaturais. Então, a última parte do cumprimento de Deus na história é que quem escolheu Deus racionalmente, com todos os dispositivos históricos e proféticos, e acompanhou todo esse processo, se manteve fiel, o que Deus falou. Agora, no finalzinho da história, eu vou chamar um grupo de pessoas e vou derramar sobre eles poder, como eu derramei lá atrás, no passado. E agora, com todo o poder manifesto neles, eles vão para
o mundo inteiro advertir como último chamado ao mundo de Deus chegou. Quem tiver que decidir, decide. Quem não tiver que decidir, continue na prática da maldade. Mas o tempo terminou. E para que isso seja inequívoco, Deus não só vai ter uma mensagem só, mas vai pôr poder nessas pessoas do jeito que Ele manifestou lá atrás. Deus vai aparecer de novo em poder aqui na frente, através dos seus filhos. Então o desenho da história é esse. A grande questão é qual dos dois grupos eu vou estar e como eu olho esse percurso inteiro através do estudo da Bíblia. Então, eu concordo com vocês, se a gente hoje tentar desenvolver fé sem conhecimento do texto dessa fé, é impossível, não é difícil. Tá, agora sim. É só impossível, não é difícil. Eu estou entendendo que isso são para pessoas civilizadas e letradas e que vivem nessa sociedade como nós. Sim. E as outras sociedades, pessoas que vivem Que a Bíblia tribos diz. indígenas e outras pessoas que não têm acesso a isso que a gente tem aqui, Que a não Bíblia faz diz sobre parte. O que a Bíblia diz sobre eles? O que a Bíblia diz sobre eles? Não sei. A Bíblia descreve a salvação em 4 níveis. Nível número 1, crer em Deus. Nível número 2, crer em Deus e ser batizado. Aliás, crer em Deus e em Jesus Cristo. Nível número 3, crer em Deus e em Jesus Cristo e ser batizado. Nível 4, crer em Deus, crer em Cristo, ser batizado e praticar toda a verdade. Em qualquer dos 4 níveis, uma pessoa pode ser salva. Desde que o nível seja aquilo que ela teve, e naquilo que ela teve, ela foi absolutamente fiel. Portanto, isso não depende da capacidade de letramento. Isso depende do quê? Todos os seres humanos são indesculpáveis de crer em Deus. Porque Deus se manifesta a todos os seres humanos através das coisas que Ele criou. Agora, Ele não parou aí. Todos os demais casos, Deus continua. Então, se os sujeitos estão lá no meio da tribo, porque eu não cumpri a minha responsabilidade de ir até lá, Deus foi. E eles não ficaram sem Deus. Agora, eu que desisti de cumprir a minha responsabilidade de ir até lá para apresentar o resto, posso não ser salvo e ele que está lá, só na tribo, ser salvo. Portanto, a salvação tem a ver com o processo da escolha que eu faço diante da manifestação de Deus. E não são poucos os casos em que missionários chegaram a ilhas para apresentar o cristianismo, por exemplo. E depois de apresentar o cristianismo às tribos respondiam a eles: mas nós já conhecíamos esse sujeito, a gente só não sabia que ele tinha esse nome. Quem nos levou a Cristo? Deus faz. Deus é justo em todas as dimensões. Então Deus não tem religião. Oi? Deus não tem religião. Deus não tem religião. Não existe religião, não existe doutrina Deus não tem. para salvar pessoas. Deus não tem religião. E quem tem religião? Quem serve a Deus, não Deus. A salvação não está vinculada à religião. A salvação está vinculada a Deus. E em todas as suas manifestações. Então, manifestação número 1, todas as coisas criadas. Manifestação número 2, Jesus Cristo. Manifestação número 3, sua palavra. Se eu só tive acesso à primeira, não tive acesso às outras duas, eu posso ser salvo? Sim, o Velho Testamento inteiro. Não conheceu Cristo. Se eu tive acesso ao Cristo e não criei nele como Filho de Deus, posso ser salvo? Se eu tiver acesso e não criei, impossível. Não tem como ser salvo. Porque eu não criei na manifestação de Deus. Posso dizer que eu criei em Deus, mas não criei em Cristo. Que é um exemplo dos judeus do tempo de Jesus. Face a face com ele não acreditar. Agora eu tive acesso a Deus, tive acesso a Cristo. E aí conheci sua palavra. Aceitei Deus, aceitei Cristo, mas rejeitei sua palavra. Posso ser salvo? Impossível. E não é por causa da palavra ou da doutrina, é porque eu rejeitei Deus. A palavra é dele, portanto eu rejeitei Deus. Então o grande problema de Deus não está na questão de ter ou não ter religião. Está no fato de eu ter a palavra e cumpri-la ou não. As religiões são só a materialização do cumprimento da palavra de Deus. Ou seja, Deus tem religião? Não, Deus tem seu povo. E em cada fase da história ele chama o seu povo para pregar a sua palavra ao mundo. A pergunta é: eu creio ou não creio? Se eu não creio, o problema está na minha descrença. Assim como se eu não creio em Cristo, assim como se eu não creio em Deus. O desenho é esse. E aí,
difere em que fase do desenho eu esteja, a minha sinceridade na busca e na prática daquilo que eu cheguei a conhecer é que define meu padrão de salvação, e por isso só Deus pode julgar, independente se eu estou no início do processo ou no fim dele. Só Deus é capaz de ver o que eu neguei ou o que eu aceitei. Nenhum ser humano é capaz de ver isso. O ser humano só vê o exterior. É a única coisa que ele dá conta de ver. O céu vai ser um lugar de muita surpresa. Vai ter pessoas que viveram pias a vida inteira e não estarão lá. E pessoas que você pagava, que jamais estariam lá, estarão. Os que crucificaram Jesus e o ladrão vão jurar de pé junto, até morrer, que o ladrão jamais estaria no céu. Ele vai estar lá. Esse é o desenho. Então, sobre esse aspecto, bom, Deus tem religião? Não. Mas as pessoas não. A pergunta é, a religião que as pessoas têm está alinhada à Bíblia ou não? Essa é a pergunta correta. Se não estiver, é só um rótulo. Se estiver... Continua no padrão também, porque, por exemplo, índios adoram coisas, animais, o espírito que passou lá, essas coisas assim. E aqui é a sinceridade dele. Só que, aí vou dizer o meu modelo, a gente que está nessa sociedade. Isso, para o cristão, seria o calvinista da Jesus, não estaria certo. A pergunta é... Sei lá. Então, a pergunta que eu te fiz é, ele está fazendo aquilo de forma consciente ou não? Essa é a primeira pergunta. Segundo, ele teve acesso a uma compreensão da verdade diferente dessa ou não? Lembra, Deus não deixa ninguém sem acesso à verdade. Se Deus não deixa ninguém sem acesso à verdade, em algum ponto da história dessas culturas, eles tiveram acesso a Deus. Ok, então a gente não pode dizer que eles estão errados. Não, eu não tenho como julgar se eles estão salvos ou perdidos. É o que eu te falei, a salvação está vinculada a quê? Então, se ele já tem a vida dele, a cultura dele, de conhecer Deus, por que ele tem que ir lá e falar e falar na minha cultura, do meu jeito de Por criar? uma razão muito simples. A responsabilidade de levar uma pessoa ao conhecimento pleno da verdade é de quem tem a verdade ou de quem não tem. De quem tem. Portanto, se eu tenho a verdade, qual é a minha responsabilidade? Levar a todos que não têm a verdade. Lembra, a salvação ela tem níveis. E esses níveis não são porque Deus impôs níveis, são porque o pecado impôs níveis. A salvação plena qual é? Conhecimento pleno de toda a verdade de Deus. Mas o pecado faz o quê? Ele isola isso aqui. Ele cria a tribo, ele cria o isolamento, ele cria todas as condições extemporâneas ao poder de Deus. Então, se eu tive o acesso à verdade completa, eu tenho a responsabilidade de ir lá. Por quê? Porque a terra não é de Deus, entre aspas. A terra é de quem? Satanás. Então, se eu estou na terra e tive acesso à verdade de Deus, a quem eu tenho que levar? Ao mundo. A responsabilidade é minha, não é dele. Ele está lá porque ele não teve outra condição. Mas se eu tive, quem tem que ir lá? Eu não estou indo lá para mudar a cultura dele. Eu estou indo lá para mudar quem ele é. É um pouquinho pior. Ele deixou de ser o humano que Deus pretendia. Você concorda que o sujeito que está lá adorando um pau, um pedaço de pau, então não é nem de perto o sujeito que Deus criou? Independente da sinceridade com que ele faz isso. Não estamos discutindo a sinceridade do sujeito, a gente está discutindo se isso é verdadeiro e legítimo ou não. E não é. Aquilo é um engodo, é um engano. Quem tem que chegar até ele? Quem sabe que aquilo é um engano, um engodo. Portanto, eu não posso deixar alguém no escuro. É a mesma coisa que eu falo assim, é melhor deixar todo mundo ser criança a vida inteira. Lembra? Terra do Mundo? Pergunta, tem sentido? Não. Não tem que ser. Não tem sentido. Essa é a questão. É que a gente vê isso, às vezes, pela ótica da sociologia, da antropologia. Não, esquece, tudo isso é ciência barata. Porque o que os jesuítas fizeram com os índios do Brasil é um trabalho de evangelizar os índios. Eles não evangelizaram, eles catequizaram, é outra coisa. Exato. Ou seja, eles ignoravam o livre-arbítrio. A Bíblia não é assim. Lavagem cerebral, isso quer dizer.
Qual é o plano? Eu vou ensinar para ele a verdade. Quem vai escolher? Ele, não eu. Se ele quiser escolher para cá, bem. Se ele quiser escolher para lá, bem. E eu vou demorar todo o tempo do mundo até que ele compreenda a verdade, se ele quiser compreender. Se ele não quiser compreender, a escolha dele. Não tem que fazer nada com ele. Quem vai fazer é Deus. Às vezes o que aparentemente é uma escolha diferente agora, lá na frente cai a ficha e eles falam certo. Mas a minha responsabilidade é levar a verdade. E viver essa verdade que eu estou levando. Agora, a escolha de quem? É livre. Deus não impôs nem para nós. Eu vou impor. Eu vou levar. João 8,32 quer dizer exatamente isso. Conhecereis a verdade nos libertará. Portanto, o sujeito que não conhece a verdade, ele está preso naquele mundinho que ele acha que é verdade. E não é. Essa é a intenção. Não.